Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Rumo ao Topo Imobiliário, um programa onde traremos insights fantásticos sobre o mercado imobiliário. E hoje estamos aqui com um grande amigo meu, David Santos. David, se apresente e explique um pouquinho sobre a sua trajetória aqui para os nossos ouvintes. Valeu, obrigado, Romualdo, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com você, partilhando aqui desse tempo, nesse espaço maravilhoso, parabéns aí pela estrutura, espero poder agregar aí nesse pouco tempo que a gente tem aqui de troca, um pouquinho da minha história também. Sou o arquiteto David Santos, da DSX Projetos, uma empresa de arquitetura especializada em trazer a otimização do resultado financeiro dos nossos clientes através da primeira etapa, que é o projeto de arquitetura. Perfeito, David. E o David, arquiteto bem-sucedido hoje, como foi o começo da sua trajetória? Conta para mim. As pessoas, foi tudo fácil? Você teve apadrinhamento? Como que foi? Fala pra gente, cara. Cara, assim, a decisão para entrar em arquitetura foi a partir da estratégia minha, né, de ter uma remuneração a partir de algo que eu sempre gostei de fazer, que é estar envolvido com criação, com arte, enfim. Então eu toco, né, teclado, eu gosto muito de desenhar, sempre gostei muito de desenhar, de criar, e eu vi na arquitetura um caminho para poder ter um emprego, né, uma remuneração a partir daquilo que eu gostava de fazer, que era criar. E tive essa referência a partir do meu pai, que também é arquiteto. Então eu posso dizer assim que eu tive um apadrinhamento, um direcionamento do meu pai, que toda vez que eu tinha uma dificuldade, uma dúvida, alguém para trocar, que sempre me impulsionou em direção a ter bons resultados aí na arquitetura, né? Perfeito. E logo no seu começo de carreira, a gente tem aquela dificuldade, eu sou engenheiro civil, né, e ali no começo de carreira a gente tem alguma dificuldade para entender, olha, eu vou para uma empresa grande, começa um estágio, começa uma empresa pequena que eu vou ter uma remuneração maior. Você teve algum tipo de dificuldade assim no seu começo de carreira? Cara, uma coisa que eu sempre falo, né, conto muito essa história sobre a importância do meu pai, meu mentor, né, como pai e como profissional também, né, então podia ter muita, ele teve muita validação, muita influência nos meus resultados, e uma coisa que ele sempre me ensinou, desde sempre, foi: entenda o timing das coisas, esteja aberto dentro da sua estratégia, desde o começo. Então, às vezes, você tem uma necessidade financeira, então, por estratégia, você precisa aceitar um contrato ou não, hoje, né, falando na gestão do negócio, ou sentar numa mesa, fazer um investimento num acesso, tudo mais. É o que a gente faz hoje. E meu pai sempre me ensinou isso desde cedo, sobre a importância da estratégia, ser estratégico na tomada de decisão. Então, respondendo a sua pergunta, né, do começo sempre foi: esteja aberto para aprender. Aprenda. Não fecha só num conhecimento e já pensa que aquilo já vai ser o resultado final do que você vai ter no seu empreendimento, na sua carreira e tudo mais. Experimente um pouco de cada uma das áreas possíveis na arquitetura, no caso, para que você possa aprender, e aí depois que você aprendeu, tomar a decisão por que caminho seguir. Então nunca pensei logo de cara que eu já queria estar já num mega escritório, mas sempre pensei de quais são as oportunidades que eu tenho de aprender, de poder ter informações para poder construir uma carreira sólida dentro daquilo que eu espero, né? Então, a gente no começo busquei fazer estágios, né, em escritórios de arquitetura, me cadastrei lá no CIE na época, lembro até hoje, buscando escritórios de arquitetura para poder estagiar, e o meu primeiro estágio foi na Prefeitura de São Paulo, no departamento de uso e ocupação de solo, fazendo digitalização de plantas antigas, né, de terrenos e processos no AutoCAD. Então, meu primeiro contato, assim, na arquitetura fora a faculdade, né, foi num emprego, foi num estágio na prefeitura. Antes disso, eu tinha trabalhado numa marcenaria, fazendo projetos de móveis, né, um amigo do meu pai, arquiteto, amigo do meu pai que tinha estudado com ele, tinha uma marcenaria, e eu trabalhei lá fazendo os desenhos de arquitetura, de móveis, e aí depois quando eu fui buscar estágio, para buscar conhecimento, o primeiro estágio foi na prefeitura de São Paulo. Cara, e é legal trabalhar no serviço público, né, ele traz algumas habilidades para nós, né? E quais foram as principais habilidades que você conseguiu adquirir ali trabalhando no serviço público e o que você via que poderia ser melhorado? Cara, eu vou te falar assim, como você falou, né, o serviço público tem várias nuances. O departamento que eu trabalhava não tinha, eu vou te falar assim, aprender, não aprendi nada.
porque era, na verdade, eu que tinha o conhecimento em AutoCAD, que desde quando eu tive a decisão de trabalhar com arquitetura, meu pai já, nesse meio, falou, então vai aprender AutoCAD, que na época estava começando o CAD, pra você ter uma ideia como faz tempo, né? CAD R14, lá em 2003. E quando eu fui para a prefeitura, então eu já tinha domínio do CAD, meu trabalho era escanear a planta e desenhar no CAD. Então, na verdade, foi muito mais eu contribuindo com o espaço ali do que propriamente ao contrário, porque eu formatava todo o desenho no AutoCAD e o engenheiro anexava ao processo e seguia ali a ordem normal ali do processo da prefeitura. Mas ali foi o começo de eu colher frutos de algo que eu já tenho, que eu sempre tive comigo, que é de você me conectar com as pessoas. Sempre gostei de me conectar, de contribuir, de trocar, de ensinar. Então, ali na prefeitura, eu conheci uma estagiária, né, a Ellen Tanaka, uma grande amiga minha, e por eu ajudar ela ali no dia a dia, né, mostrar ali o meu trabalho, mas também trocar muito, ela me abriu muitas portas depois. Inclusive, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre a minha passada no Grupo Pão de Açúcar. Começou com a minha conexão com uma outra estagiária na prefeitura, meu relacionamento com ela ali, depois ela me abriu porta para outros lugares, que esses lugares me levaram ao Pão de Açúcar, que me levaram aos resultados que eu tenho hoje. Então eu acho que o que eu mais aprendi ali, não foi nem questão técnica, eu acho que é o principal fator hoje que todo mundo tem que ter como pilar qualquer segmento, qualquer produto que você entrega, que são pessoas. Então, o seu resultado está apoiado e pautado em pessoas. E por eu ter tido um bom relacionamento ali como estagiário, né, ajudando outros estagiários, consegui trilhar uma carreira que eu posso me orgulhar dos resultados que eu tive, mas começaram com os relacionamentos com pessoas. Então ali você teve bons aprendizados, principalmente interpessoais. Exato. Né? E se relacionar com pessoas, e esse seu relacionamento com essas pessoas te levaram a um nível que você naquele momento ainda não enxergava. Exato. Então vamos falar um pouco mais sobre esse nível. Então você trabalhou, você citou aqui o Grupo Pão de Açúcar, para quem não conhece, acho que não sei em que planeta tá, mas fala um pouquinho, no Grupo Pão de Açúcar, como você começou sua trajetória até onde você chegou, que depois a gente vai falar sobre um ponto de inflexão que você fez na sua carreira. Uhum. É legal essa história, né? Eu já contei isso em vários lugares, mas resumindo bastante aqui, conheci a Ellen na prefeitura, depois a Ellen foi trabalhar num escritório de arquitetura que fazia incorporação, fazia projetos executivos de incorporação, predial, e ele foi meu primeiro contato com projetos de incorporação nesse escritório. Teve uma demanda lá grande de projetos, precisavam de estagiários que dominavam o CAD, o SketchUp na época, e ela me indicou para esse escritório. Então foi muito legal porque era um escritório que só contratava estagiários da USP, do Mackenzie, da São Judas, e eu me formei na Uninove. Então, quando eu fui convidado para participar desse processo, a gerente até falou, olha, a gente só contrata São Judas, USP e Mackenzie, mas você teve um ótimo desempenho no teste, então a gente quer te contratar. E eu entrei ali como estagiário, e ali fiquei como estagiário, me formei, saí por um tempo para empreender com um escritório de arquitetura junto com meu pai, mas por não ter network, por não ter muitos contatos, a gente não conseguiu alavancar o escritório, voltei para o mercado e voltei para esse mesmo escritório como arquiteto. E fiquei lá por um tempo. E aí, por uma questão estratégica daquele momento, eu saí do escritório, fui para a MCA Arquitetos. Então, trabalhei na MCA por 6 meses aproximadamente. E a minha gestora desse escritório me indicou para a amiga dela no Grupo Pão de Açúcar. E aí eu fui para poder fazer entrevista. E naquele momento, e lembrando que a cultura que meu pai colocou em mim, né, esteja aberto a aprender e oportunidades. Eu odiava o varejo, assim, eu achava que varejo era muito chato para o arquiteto, porque você não podia criar, porque você tem tudo ali um padrãozinho, você fica engessado naquilo. Só que eu já tinha filhos, já tinha uma responsabilidade financeira, e era uma grande empresa, né, e o dobro do salário. Então, a base da decisão ali, todos os porquês, né, uma grande empresa, remuneração alta, a minha necessidade pela questão dos meus filhos, e eu fui. E aí, quando eu fui para o Pão de Açúcar, lá eu descobri um mundo completamente diferente da minha perspectiva externa, né, a dinâmica ali da arquitetura ali dentro é completamente diferente do que eu imaginava, a velocidade dos processos, né, você fazia uma visita num terreno vazio em fevereiro, em setembro a loja estava pronta, né, nenhum mercado imobiliário te entrega tão rápido assim, um terreno vazio, alvará, obra e execução e operação num prazo de 7 meses, por exemplo, né. Então foi um dinamismo muito grande,
E ali eu comecei a desenvolver, aí sim, muitas habilidades de gestão, de processo, para garantir as entregas necessárias naquele momento, né? E aí, nesse meio termo, né, entre prefeitura e Pão de Açúcar, eu entendi como o segundo ponto, né? Porque eu falei primeiro pessoas, né? A sua relação interpessoal. Mas o quanto a sua network, os seus contatos, a sua maneira de se relacionar com essas pessoas vão te abrindo portas que te colocam em mesas e te colocam em oportunidades que sem network você pode ter o maior currículo do mundo, mas dificilmente, tão rapidamente você consegue aquele resultado que você espera, né? Então, chegar lá no curto espaço que eu tive, na maneira que eu cheguei, como cheguei, foi através essas duas bases, né? A maneira que você se relaciona com as pessoas, né? A sua entrega interpessoal, mas o quanto também essas mesmas pessoas te colocam em novas mesas e novas oportunidades, né? Então, deu uma amplificada muito grande para mim e dessa importância dessa dualidade dessas informações, entende? Muito bom. Então, os insights que você trouxe aqui já dessa passagem, pessoas e networking, né? E ali, David, uma grande empresa você tem que tomar muitas decisões todo dia, né? E quando você, qual que você considera a maior decisão ou a mais difícil que você tomou nessa empresa no tempo que você trabalhou dentro dela? Cara, eu acho que a maior decisão, acho que foi um grande divisor na minha carreira, na verdade, foi a decisão de entrar no Pão de Açúcar. Porque, como eu disse, né, eu queria continuar fazendo predial, eu fazia projetos executivos, então a minha experiência foi muito em detalhamento, em discutir o micro, né, como o micro impacta no macro. Quando eu fui para o varejo, a decisão de ir para o varejo foi pautada nessas questões que eu falei, então foi o grande divisor. Mesmo sem saber muito o que ia ser lá, como ia ser, eu tomei a decisão de ir, isso foi muito bom. E estando lá, eu comecei a entender a importância de absorver conhecimento para poder crescer. Então, quando eu cheguei no Pão de Açúcar, por exemplo, eu não sabia o que era gôndola, eu não sabia o que era FLV, eu não sabia o que era gás refrigerante, que é o que faz girar ali toda a refrigeração ali dos produtos refrigerados numa loja. Eu não entendia quase nada. Mas eu falei, cara, se eu quiser crescer e me posicionar aqui dentro, eu preciso buscar conhecimento. Então, sempre, obviamente, no que era pautado ali da minha entrega, mas sempre agregando os porquês, como funciona, por que funciona, e ali eu fui construindo a minha carreira. Então, eu cheguei como arquiteto júnior, eu não sabia nada, entrei em junho de 2012 lá, e aí eu tive, assim, a felicidade de chegar no mesmo mês que o Abílio saiu do Pão de Açúcar, e aí o novo acionista, né, que era o Grupo Casino, começou a fazer várias reformulações na empresa, e essas reformulações foi me dando mais oportunidades, alavancou as oportunidades que eu tinha. Então eu fiquei como arquiteto júnior, arquiteto pleno, arquiteto sênior, coordenador, e aí 2016, 4 anos depois, apareceu uma vaga para gerente de arquitetura interna de um departamento no Pão de Açúcar, e o meu superior, o diretor, que era o gerente geral, que era o Daniel Baebler, grande amigo meu, inclusive estava com a gente lá no nosso encontro lá de sexta-feira, abriu uma oportunidade, me indicou internamente, eu participei da vaga e fui efetivado como gerente de arquitetura no departamento de lojas de proximidade. Então, assim, em 4 anos, eu saí de arquiteto júnior, sem conhecer nada, a gerente de um departamento de arquitetura, através dessa capacidade de absorver informação, conhecimento e aplicar, somado à contribuição com pessoas. Eu acho que são vários fatores que foram me direcionando a conseguir chegar nessa posição de uma forma tão rápida e ter com resultados significativos. Eu tinha 26 anos na época, né? Então foi um tempo de muito resultado num curto tempo. Muito bom. Então, você atribui esse sucesso repentino, né? Que, óbvio, não é tão rápido assim, mas mesmo assim, você pensar em ser estagiário e em pouco tempo você está falando em ser gerente de uma grande empresa, é fantástico, né, David? Muitas pessoas almejam esse cargo, né? E aí você tem que administrar também alguns egos, né, que acontece, porque não era só você que queria ser gerente, né? Então, mas daí, como que você faz para administrar pessoas que estão próximas de você, que às vezes têm um ego muito grande? Boa pergunta. Eu acho que o grande resultado que eu tive no Pão de Açúcar, e essa foi uma aprendizagem na prática,
ali no dia a dia, na relação comercial, e no caso do Pão de Açúcar, falando de uma grande empresa, que você tem parceiros de trabalho, mas todo mundo debaixo da mesma condição de CLT. É diferente assim, eu sou seu parceiro, você tem a sua empresa, eu tenho a minha. Uhum. Nós temos as nossas relações comerciais, de parceria, mas você toca o seu negócio, eu toco o meu. Lá não, eu tô funcionário igual o outro que é funcionário, o outro que é funcionário. Então eu tinha o meu time que era funcionário, eu era funcionário, o gerente de obras era funcionário, eu tinha uma diretora que era funcionária também, né? Então lidar com esse relacionamento, ele é bem desafiador. Mas algo que eu aprendi lá, e eu trago hoje, e funciona hoje, é entender que independente da posição que a pessoa está, tem duas coisas importantes. Primeiro, ela pode te ajudar, seja quem for. Pode ser a tia que serve o café. Ela tem algo que pode somar na sua vida. Segundo, independente de quem essa pessoa é, você tem algo a somar na vida dessa pessoa. Então, de novo, eu posso somar na vida da tia da limpeza, que chega lá de manhãzinha e eu chego cedo e ela tá lá limpando a mesa. Eu posso somar na vida dela, posso contribuir em algo na vida dela, como com a minha diretora, que responde por vice-presidente da companhia. E a gente, quando entende que eu tenho algo a somar na vida de alguém, seja essa pessoa fácil de lidar ou não, seja essa pessoa agradável ou não, você consegue se conectar com ela. E quando você se conecta com alguém, você se conecta com essa pessoa, a chance de você ter bons resultados nesse relacionamento é muito maior. Então eu conseguia me conectar com as pessoas que todo mundo adorava, eu conseguia me conectar com as pessoas que ninguém gostava, e eu tinha bom relacionamento com todo mundo. E aí um ponto que a gente vai trazer depois aqui, mas depois que eu saí e abri minha empresa, eu tive clientes que vieram de funcionários que trabalharam para mim, parceiros que trabalharam comigo, pares, e de clientes que vieram de pessoas que eu respondi no tempo que eu trabalhei lá. Então, as três esferas no relacionamento corporativo, né, o seu time, os seus pares e os seus superiores, eu tive indicações de clientes que vieram dos três. Por quê? Porque eu consegui me conectar com os três. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, eu acho que a maneira de lidar com o ego, ou lidar com essa relação interpessoal com as pessoas, é entender que todas elas têm duas coisas, desejo e necessidade. E quando você consegue se conectar com essas duas questões, como é que eu ajudo o Romualdo naquilo que ele precisa hoje, né, de necessidade? E como é que eu ajudo o Romualdo numa necessidade que ele tem de dificuldade de lidar, sabe? Um problema, alguma coisa, e resolvo e ajudo, cara, com certeza vai pensar, cara, como que eu posso ajudar o David agora? Né, porque ele me ajudou nisso. Às vezes é um bom dia, às vezes é um abraço, às vezes é uma ideia de um relatório, às vezes é uma sugestão, né, de gestão de alguma coisa, de resolver um problema. Então isso foi algo que trouxe muitos resultados. E já como gerente, uma coisa que foi muito incrível para mim foi trazer a disrupção dessa questão de arquitetura e engenharia. Né, todo mundo debaixo da mesma diretoria, eu falava pro meu time de arquitetura, eu falei, cara, a gente precisa da engenharia. É o cara que está executando o nosso projeto lá na ponta. E se chegar lá na ponta, você esqueceu alguma coisa no projeto, é esse cara que vai te ajudar. É ele que vai te ajudar porque você não colocou um quantitativo e ele vai negociar lá com o fornecedor para não ter adicional. Ou teve algum problema na especificação e ele que vai resolver. Assim como ao contrário. Se ele tiver um problema lá na obra, porque ele esqueceu alguma coisa, ou o cara que instalou lá fez uma paginação de piso errada, ele precisa que a gente olhe lá e fale, não, cara, isso aqui pode deixar, não tem problema. Então eu sempre fui criando essa contribuição, colaboração entre os departamentos, o que foi gerando aí bons resultados para todo mundo e foi, assim, acho que onde eu apoiei muito a construção da minha carreira naquele tempo que eu estava lá. Muito bom, David. E você, como chamou agora, cara, você estava trabalhando numa empresa que muitas pessoas sonhavam em trabalhar nela. E em um certo momento, você decidiu falar assim, olha, já fiz a minha trajetória aqui, e eu quero seguir novos caminhos. Como que foi para você tomar essa decisão? Eu participei ano passado de um livro falando sobre empreendedorismo, né? Chamava Meu Sonho e Meu Chefe. Foi a primeira participação que eu tive num livro, foi uma experiência muito boa. E eu conto um pouquinho sobre essa trajetória de empreendedorismo. Em resumo, eu tenho uma grande referência que é o meu pai, que sempre foi um empreendedor desde os 19 anos, né? Foi ajudante numa serralheria, depois chegou a ser meio oficial, e ele quis empreender por entender algo que eu entendi a minha trajetória inteira, que eu tenho que ser responsável pelos meus resultados. Os meus resultados não podem depender da decisão de outras pessoas. Então, quando você tem um chefe,
Para você ganhar mais dinheiro, você depende que o seu chefe te promova. Você depende que a empresa que está sendo gerida por outra pessoa tome boas decisões para que você possa ter bons resultados. Então eu nunca, uma coisa que também aprendi com meu pai, nunca coloque o seu resultado na mão de outra pessoa. O seu resultado tem que ser a partir daquilo que você decide, aquilo que você faz, né? Quando eu fui para o Pão de Açúcar, eu já cheguei lá sabendo que algum dia eu ia empreender, que eu ia voltar a empreender. Já tinha tido escritório com meu pai, né? Já tinha essa cultura, né? Meu pai me ensinou muito sobre essa questão de construir o seu resultado, fazer dinheiro, né? Só que quando eu cheguei lá, me vislumbrei com uma falsa estabilidade. Porque você olha o cara e fala, meu, o cara tem o salário todo mês na conta, o cara tem um plano de saúde legal, o cara tem férias, tem bonificação, né? Tinha cara lá que ganhava 50 mil reais por mês, você falava, nossa, ganhar 50 pau por mês, trabalhando no horário comercial, ter final de semana livre, porque quando você empreende, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada, né? E por um tempo, quando eu fui construindo carreira, cheguei a cogitar, falei, cara, acho que eu vou ficar como virar um diretor, virar um CEO, virar alguma coisa assim, criar carreira no meio corporativo. Mas quando eu cheguei num teto, eu falei, cara, eu preciso de mais dinheiro, quero ter mais resultado, quero ter mais liberdade financeira. Só que eu já estava num nível de entrega absurdo, de chegar às 7 horas da manhã e sair 11 horas da noite, virar à noite, e aquela preocupação que eu tenho que dar resultado, porque eu tenho que manter o meu emprego. E eu falei, cara, é uma falsa ilusão de segurança, porque mesmo que eu ganhe 40 mil reais por mês, eu dependo que alguém me promova se eu quiser ganhar mais. Eu tenho que depender que alguém não me mande embora para eu manter esse padrão. E se alguém me manda embora, eu tenho que procurar emprego, eu tenho que procurar outro departamento, outra empresa e tal. E eu comecei a ressignificar dentro de mim essa questão de trabalhar no corporativo e voltou aquela decisão de preciso empreender. Eu preciso olhar e falar, cara, eu tive um bom resultado por uma ideia que eu tive, por uma estratégia que eu montei e eu dobrei meu faturamento naquele mês. No empreendedorismo, a gente consegue fazer isso. Já como CLT, não. Eu dependo de construir uma carreira, construir relacionamentos, né, e ir mudando um pouco dessa estratégia. Então, naquele momento, eu já estava desenhando estratégias para sair do Pão de Açúcar e empreender, com algumas estratégias pessoais, mas o que culminou foi uma situação que meu pai quase teve um infarto, e eu falei, cara, se meu pai falece hoje, eu volto para a empresa familiar no outro dia, porque meus irmãos trabalham com meu pai, né, a minha família, tudo que eu construí foi através da base que ele me deu, através da empresa dele, e eu falei, então não faz sentido mais eu continuar colocando energia no negócio dos outros, né, construindo na casa da sogra, que o pessoal fala, né, e aí eu tomei a decisão de sair em 2017, por entender que empreender era o meu caminho, né, entender que o resultado que eu quero ter tem que depender só da minha estratégia, da aplicação do meu tempo e não de alguém validar isso. Hoje a gente tem isso com o nosso cliente, né? Nosso cliente que nos paga. Mas hoje você pode desenhar a sua estratégia, escolher o cliente que você quer atender, qual o rumo que você quer seguir ou não. Então foi por isso que eu tomei a decisão de sair do Pão de Açúcar em 2017 e abrir meu escritório e começar a seguir a carreira solo como empreendedor. Até porque quando você está num cargo alto, né, então é difícil você conseguir se reposicionar, né, David? Quando você sai daquele cargo para você se reposicionar, você tem um cliente só. Exato. Né? E quando você empreende, você pode escolher quantos clientes você quer ter. Se você quer ter 5, 10, 15, 100, 1000, aí depende o seu modelo de negócio, né? Mas daí você fundou a DSX Projetos. E a DSX Projetos, hoje, explica um pouquinho para o pessoal qual a atuação da DSX Projetos. Tá. No Pão de Açúcar, eu criei um entendimento, né, desenvolvi habilidades ali, que eu entendi, para mim, dentro da minha realidade, da minha dinâmica, o quanto a arquitetura ela é importante num processo de construção. Dentro do varejo, era de como eu viabilizo, no menor prazo, no menor custo, a construção de uma operação, de uma loja, de uma reforma, para ter um resultado financeiro que era ali a operação do varejo, no caso do Pão de Açúcar, das lojas, né, das drogarias, etc. E eu entendi que isso é uma necessidade, esse entendimento é uma necessidade geral no mercado. As pessoas às vezes querem o resultado, mas não entendem que a maneira que eu desenvolvo o processo de inteligência, de construção, de projeto, alinhamento de custo, escopo e tudo mais, tem impacto direto nesse resultado. Né? E muitas vezes a falta do ajuste aqui é o que dificulta esse resultado final aqui.
Então hoje, né, o nosso slogan é soluções otimizadas em projetos para a realidade de cada um dos nossos clientes. Então quando eu saí do Pão de Açúcar, a gente construiu aí uma grande carteira de clientes através das conexões que eu tive no Pão de Açúcar, né, atendendo o varejo no Brasil. Então hoje a gente tem projetos em 20 estados, né, como o DSX, mais de 80 cidades com projetos de varejo na sua mais vasta gama de drogarias, supermercado, pet shop, academias, enfim. Então a gente atende já atendeu Smart Fit, Kaidu, Starbucks, Pet Love, então tudo de relacionamentos que a gente teve na época do Pão de Açúcar, sempre com foco no resultado financeiro final do nosso cliente. Então hoje o nosso posicionamento, hoje eu não atendo o cliente final, por exemplo, que quer construir a casa dele para morar. Por quê? Porque é uma construção de discurso e de projeto diferente da que eu oferto hoje no mercado. A minha discussão hoje é no resultado. Olha, esse acabamento, ele é rápido, ele é duradouro, tem pouca manutenção e vai dar o resultado que você espera. Eu não vou discutir o gosto. Ah, eu gosto desse. Ah, mas é muito caro, demora para instalar. Não importa, eu gosto. O cliente final é assim, o cara quer porque ele quer e pronto. Aqui não. Fala para ele, cara, por que esse revestimento? O que o meu cliente vai ter de experiência de compra ou de uso daquele espaço com esse revestimento? Vai trazer valor agregado? Vai aumentar o VGV? Vai. Então é isso que eu quero colocar ali, que vai ser estrategicamente. São decisões estratégicas no projeto para garantir o resultado financeiro do cliente. Então a nossa visão é sempre no resultado e não no ego do produto. Eu acho que é o grande diferencial nosso hoje, o foco não é porque eu quero ser o arquiteto do melhor traço de São Paulo. Não, eu quero ser o arquiteto que traz o melhor resultado financeiro para o meu cliente e assim construir um maior patrimônio para ele e para nós, né? Então eu acho que a grande diferença nossa é essa visão estratégica do resultado financeiro de fato, né? E aí um ponto de inflexão, né, hoje a gente tem muito projeto em incorporação. Então a gente fez essa migração, não vou dizer migração, mas a incorporação do segmento de incorporação na nossa carteira. Por quê? No varejo, eu projeto a caixa que vai ter a operação do cara ali dentro. Então eu sou secundário, eu brinco que eu sou no varejo a transportadora que leva o produto da fábrica até o ponto de venda, né? Eu sou o meio do caminho. Na incorporação, eu desenho o produto que está sendo vendido. Então tem uma diferença. Então aqui eu sou só um intermediário, aqui eu sou a fábrica que gera o produto. Então a discussão aqui ela é muito mais intelectual e uma decisão minha tem impacto muito maior no resultado do que tem nesse lado. Aqui no varejo a gente também tem a importância no resultado de tomar uma decisão errada na maneira de incorporar, fazer uma adequação no imóvel, coisa do tipo. Mas aqui eu estou desenhando o produto de fato. Então tem essa escala de diferença no resultado que a gente oferta no mercado hoje. Perfeito. Então, o seu entendimento, quando você saiu do varejo, quando você incorporou, na verdade, a incorporação junto, que você não saiu do varejo, você atende também o varejo, né? Era ter mais escala e também trabalhar de uma forma mais estratégica do processo, e não de uma forma tão operacional quanto eventualmente poderia ser atender a fazer a caixa ali do varejo, né? Bom, mas essa vida de empreendedor, ela é cheia de altos e baixos, né? E já teve algum momento que você pensou, putz, eu vou largar tudo e jogar tudo pro alto e largar tudo? Cara, largar tudo não. Eu nunca pensei em voltar para CLT, por exemplo, né? Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que é uma grande qualidade que eu tenho, é a capacidade de se reinventar. Por quê? Porque, como você falou, é muito dinâmico o nosso mercado, nosso ramo de atuação, e é muito importante você ter essa percepção de o que deu certo, o que não deu, o que eu preciso ajustar. Então isso é constante, assim. Eu estou passando agora por um processo, nos últimos 2 meses, de reavaliar, e já reavaliei, e já estou fazendo ajustes, já colhendo bons resultados, de entender aonde eu consigo melhorar o meu processo, aonde eu consigo melhorar a minha relação comercial com os meus clientes, jurídica, contábil, com os meus parceiros, para poder alavancar e ter um poder de tração maior para poder aumentar ainda nosso resultado e o que a gente busca entregar. Então eu acho que, como respondendo a sua pergunta diretamente, desistir não, mas se reinventar, se reajustar sempre, porque todos os dias cara, como eu falo hoje muito nas mesas que a gente sempre falou isso, né? O dinheiro tá na mesa, tem muito dinheiro rodando, né?
como a gente consegue nos capacitar estrategicamente para colocar mais dinheiro para dentro, ajudar os nossos clientes com mais resultado e estrategicamente a gente conseguir ter um bom posicionamento sem se matar, sem deixar que o nosso trabalho seja um agressor à nossa saúde, nossa relação, nosso casamento, nossos relacionamentos, mas não deixar oportunidades ficarem fora e a gente diminuir aí a nossa capacidade de fazer dinheiro e ter resultado. E é natural que para passar por esses altos e baixos, né, e também por essas reinvenções que a gente passa, nós temos pessoas no nosso ciclo de relacionamento que ajudam muito, né? E aí, você já comentou algumas vezes a palavra, e eu adoro também fazer network, né? E foi daí que a gente também, um dos eventos de network que a gente participa, que nós nos conectamos, e fala para mim, o que você vê como melhorias que podem ser feitas de como as pessoas fazem network, as pessoas principalmente que não participam ainda desse ciclo? Cara, eu tenho até que me policiar pra gente não ficar 5 horas aqui falando de network, né? Mas acho que o ponto principal é entender a importância do network. Hoje, para mim, eu vejo que network na sua vida pessoal e profissional, é o ar que você respira. Sem ar, você morre. Sem network hoje, você morre. Tudo é network. Isso que as pessoas não entendem, né? É relacionamento, né? Vou colocar aqui nos nossos termos em português. Relacionamento. O carro que você anda hoje, a pessoa que você se relaciona, o curso que você quer fazer, né? Quem está começando aí a empreender ou buscando um posicionamento profissional, tudo vem de relacionamento, vem de referências, de troca, de construção. O exemplo que eu dou, se você tem hoje alface na sua geladeira, é porque uma rede de relacionamentos tirou o alface lá da horta, passou pelo transportadora, pelo Ceasa, pelo mercadinho do lado da sua casa, e você foi lá buscar para ter aquele produto dentro da sua geladeira. É relacionamento. E hoje, falando de dentro do empreendedorismo, dentro do mercado imobiliário, o relacionamento, o network, ele é fundamental. Mas onde as pessoas erram dentro do empreendedorismo, e elas não percebem esse erro, e elas já sabem fazer. Eu sempre falo sobre a maneira com que você hoje construiu seu relacionamento com a sua esposa. Como é que foi isso? Você não chegou no primeiro dia, e aí gatinha, vamos ali? Não. Você não já chegou falando, né, a sua expectativa final no primeiro momento do contato. Apesar que você entendeu possibilidade de um relacionamento, o primeiro contato foi, eu tenho que ser interessante. Se eu for um escroto na maneira de abordar essa garota que eu me interessei, eu não vou ter possibilidade de virar namorado, marido, casar com ela e construir uma família e ter filhos que você tem hoje. Você não podia nem chegar a falar nisso. Primeiro contato, eu falei, e aí, vamos ter 2 filhos? Não pode, né? As pessoas sabem fazer isso no dia a dia de relacionamento delas, a maioria delas, pelo menos, né? Mas quando vai para o meio comercial, as pessoas não usam a mesma estratégia. Então a gente fala muito sobre isso, né? Tá lá num grupo de empresários, eu fico mandando todo dia um texto gigante dos produtos que eu ofereço. Alguém lê aquilo? Não. Eu sou o chato que fico mandando um monte de informação. Ou num primeiro contato, eu já sento aqui e já falo, Romualdo, sabia que eu faço isso, faço aquilo outro? Ou me contrata aí para... Isso não é network. E as pessoas erram por quê? Coloca na agenda todo final de semana um evento de networking, todo final de semana tá falando com um monte de gente, tá ofertando o seu serviço toda hora para um monte de gente e nunca dá resultado. Aí fala, network não funciona. Não funciona porque você tá fazendo errado. E aí eu aprendi isso lá atrás. O que eu falei? Como eu consigo me conectar com as pessoas? Como eu consigo agregar algo na vida delas? Como é que eu consigo ajudá-la numa coisa que ela gosta e ajudá-la numa coisa que ela está precisando? Quando eu me posiciono como um facilitador, como uma pessoa que está contribuindo com o meio, automaticamente o meio contribui de volta. E aí todos os resultados que eu construí até hoje com o network foi colocando isso como um padrão de relacionamento. Cara, como é que eu posso te ajudar, Romualdo? Como é que eu posso contribuir com você? Como é que eu posso te ouvir? O que você está precisando? E a prova disso, eu estou sentado aqui hoje. Eu não liguei para você e falei, Romualdo, você tá com podcast? Cara, se você me chamar... Não. Você me ligou e falou, David, tem um convite para você fazer para você. Por quê? Porque a gente veio construindo um relacionamento antes. Quanto tempo a gente está sentando para almoçar, para trocar, para construir, validando, ajudando um ao outro, eu buscando te ajudar de alguma forma, você
sempre me ajudando com várias outras, e cara, como que eu posso contribuir com você? E aí tem esse resultado. Então as pessoas hoje pensam, né? Ah, eu quero, exatamente o nosso caso aqui hoje. Nossa, eu quero ser entrevistado pelo Romualdo do Obras de Valor, que hoje tem o Instagram de maior referência do mercado da construção civil do Brasil. Romualdo, você pode me chamar para convidar? Cara, não vai conseguir. Não é te chamando, te ligando, se oferecendo para você. Mas, quando você constrói uma estratégia de network, e aí tem um ponto muito importante, quando você é genuína também. Porque as pessoas percebem genuinidade e percebem interesse, né? Então, a gente brincou na última vez que a gente almoçou, que eu paguei seu almoço lá, eu falei, cara, você transbordou tanto na minha vida aquele dia, com ideias, com troca e tudo mais, eu falei, cara, o mínimo que eu posso fazer pro Romualdo hoje é pagar o almoço dele. Agora é diferente de, Romualdo, paguei seu almoço lá, hein, cara, putz, lembra aí agora. Não funciona desse jeito, né? Então, eu acho que é um mix de estratégia com humildade e genuinidade na entrega. Quando você tem essas duas coisas, cara, o céu é o limite para aquilo que você pode colher através dos relacionamentos que você tem. Então, eu até, num dos últimos eventos, 2 semanas atrás que eu palestrei, eu falei exatamente isso. A gente ser, óbvio, intencional, estratégico, mas sem ser chato. Porque as pessoas, elas percebem que você está sendo desagradável, que você não está, que você está só interessado naquele benefício que aquela pessoa pode trazer para você. Tem muitas pessoas que chegam em mim, cara, olha, Romualdo, eu quero fazer um negócio com você porque para mim vai ser importante. Cara, para ele vai ser importante. Aí eu falei, até dou uns toques, né, para as pessoas. Cara, então, para você vai ser importante, eu entendo, mas é importante que seja importante para nós dois. Que seja uma relação que seja boa para nós dois. Exato. Quando a relação é boa para os dois lados, a gente tende a fazer negócios melhores, né? E aí também, natural, eu também não pedi para você, como eu falei, não pedi para você pagar almoço, e na verdade os últimos 5 almoços que eu sentei na mesa com alguém para almoçar, as pessoas quiseram pagar meus almoços. Por quê? Porque a gente naquele momento, né, David, a gente conversa de forma estratégica, entende um ponto que eu consigo te ajudar, que você consegue me ajudar também, né? Bom, mas vindo nessa linha, né, a gente participa, né, de muitos eventos juntos também, né, alguns que eu palestro, outros que você palestra também, enfim, ali, o quão importante é participar de eventos, óbvio, específicos para o nosso mercado. Volta ao ponto que eu falei sobre a importância do networking, né, hoje de manhã vindo para cá, até gravei um story, marquei você lá, falando sobre isso, sobre a importância do movimento. Cara, você pode ter a maior ou a melhor entrega do seu segmento. Se as pessoas não sabem, não adianta de nada. Você pode ter a loja mais incrível do seu bairro, numa rua sem saída, sem anúncio, sem nada. As pessoas não vão saber. Aí você pode falar assim, David, mas eu não preciso fazer anúncio porque meus clientes me indicam. Alguém conhece você. Você se relacionou com alguém que foi lá, conheceu a sua loja incrível e essa pessoa te indicou para outras pessoas. Mas começou com essa primeira pessoa que foi lá na sua loja. Se eu abrir uma portinha hoje aqui, ó, esse estúdio é maravilhoso, cara. Isso aqui, essa estrutura, quando eu entrei pela porta ali, eu falei, cara, que lugar incrível. Mas a fachada é preta, com portão preto. Quer dizer, se não tiver nenhuma estratégia de relacionamento para colocar as pessoas aqui dentro, tudo isso aqui que é maravilhoso não vai servir de nada. Né? Então a importância de você estar em eventos, em associações, volta lá naquele primórdio que eu aprendi lá atrás, pessoas. Preciso me relacionar com pessoas. E aí o segundo ponto, que parece que é a mesma coisa, mas não é que você se conecta com pessoas, e o segundo ponto é como eu me relaciono com essas pessoas, e as pessoas estratégicas, as pessoas certas, para me ajudar no meu resultado. Qual é o meu posicionamento hoje de interesseiro, vamos colocar assim, dentro do que a gente falou agora. Todo mundo que eu paro para conversar, eu penso, esse cara tem alguma coisa para me ensinar. E não é me contratar, é me ensinar. O que o Romualdo está fazendo que eu posso fazer no meu negócio que vai me ajudar? E eu faço isso, cara, nos últimos 4 anos, quando eu entrei no BNI em Alphaville, que é um método de networking, que é Business Network International, a gente aprende sobre isso, sobre essa troca. Ali eu falei, cara, eu sou uma esponja que eu posso aprender com todo mundo. Então eu vi como o meu advogado faz a gestão da empresa dele, eu vi como a minha contadora faz a gestão do negócio dela, eu vi como a menina lá que faz a tráfego pago faz, e eu comecei a ver o que eu posso aprender disso daqui para colocar no meu negócio. E aí, você é uma referência disso para mim.
Como que o Romualdo faz o Instagram dele? Como é que ele faz a palestra dele? Deixa eu ver como que isso é aderente e anexa ao meu negócio. Então, aí entra no que você falou. Quando alguém chega em você e fala, cara, deixa eu me relacionar com você porque eu quero aprender com você. Eu não quero que você me contrate, que você coloque dinheiro. Você fala, putz, essa pessoa é diferente, cara. Você tem prazer de trocar. Deixa eu te falar, deixa eu te ensinar. Agora você fala assim, Romualdo, deixa eu te falar, me coloca como arquiteto de todos os seus clientes, cara, que vai ser fantástico pra mim, porque todos os seus clientes vão me contratar. Você fala assim, tá, o que eu ganho com isso? Vou te abrir minha carteira aqui assim, tipo, toma aqui todos os meus clientes, meus contatos? Não é assim que funciona. Então, a importância de você estar, é crucial, você estar em ambientes de relacionamento. Mas mais crucial do que isso é você ser estratégico no posicionamento, no qual evento você vai estar, por quanto tempo você vai estar, quais as pessoas que você vai se conectar e o que você vai fazer depois, que é o mais importante. Cara, você pode ir em evento de network segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Pegar 300, anota meu telefone aí, vamos marcar, vamos ver. Mas depois, no dia seguinte, você não é estratégico no que você vai fazer com aquela massa de informação e contatos que você teve, também não vai ter resultado nenhum. Né? Então, é importante estar sim, mas o que fazer lá e depois tem mais importância do que propriamente estar num evento. Exatamente. Até eu falei também esses dias para uma das palestras que eu dei, eu falei assim, cara, quantos funis de vendas que vocês têm? Né? E perguntei para as pessoas, né? E o network é um funil de venda. Quando você coloca ele de forma estratégica, ele é um funil de venda também. Né? Então eu tenho hoje mapeado 8 funis de vendas. Né? Incrível. Então, tenho podcasts, palestras, eventos, um próprio Instagram, né, orgânico, placa de obras. Então, assim, tem 8 funis de vendas que eu tenho mapeados para gerarem, lógico, negócios também no fim do funil, mas também relacionamento com pessoas, né? E, naturalmente, relacionamento ele gera um negócio, negócios geram também recursos financeiros. Mas vamos falar uma coisa diferente disso. Cara, se você não dependesse de dinheiro hoje, imagina que o David a questão financeira já resolveu a vida. Talvez já resolveu, né, David? Também, mas estamos trabalhando, estamos trabalhando nisso. Mas vamos falar que o David resolveu completamente a vida financeira dele e ele não depende de dinheiro. O que você faria? Cara, uma coisa que eu adoro e faria de graça é ajudar as pessoas. De novo, pessoas, né? Para mim meu propósito de vida e o senso de realização para mim é saber que a hora que eu dediquei para alguém foi tão importante na vida dessa pessoa que ela conseguiu ter resultados incríveis, diferentes, porque teve esse contato comigo. Então, lá na frente, assim, eu consigo vislumbrar algo nesse sentido de desenvolvimento, porque, para pensar, né? O ser humano, ele é relacionamento. Não existe ser humano sem relacionamento. Uma criança que nasce, né, e é deixada em algum lugar, se um ser humano não pega e não cuida, não tem resultado. Um adulto que vai morar numa ilha deserta, resultado é relacionamento. E eu consigo vislumbrar e tenho muito prazer em poder somar e contribuir na vida das pessoas, de alguma forma. Com conhecimento, com troca, com ideias. Então isso é uma coisa, cara, que eu faria de graça. Então, assim, eu me vislumbro sendo uma pessoa colaborativa nesse sentido nos ambientes os quais eu frequento ou que eu esteja presente. Muito bom, David. Você já faz isso todo dia, né, quando a gente tá junto. Ô, Romualdo, tem esse cara aqui que é legal você conhecer, tem essa pessoa aqui, assim como também quando eu tenho a oportunidade também te apresento as pessoas. E agora, David, a gente tá caminhando para a reta final aqui do nosso entrevista. Cara, se você pudesse voltar 15 anos atrás e falar com o David de 15 anos atrás e dar uma orientação para ele, o que você falaria pro David? Cara, esse número é um número fatídico, 15 anos, né? Ano que vem eu faço 15 anos de formado. Nossa, Assim, eu não sabia. Saí da faculdade 15 anos atrás. Eu acho que o que eu falaria, ontem eu tive uma conversa com o meu contador, é muito legal, cara, porque o Ismael da Porsani, ele tem, sei lá, 65 anos, tem muitos anos já de contabilidade, e ele falou uma coisa que foi muito legal, que fez sentido pra mim. Eu mudaria isso, eu mudaria aquilo outro. Fala, cara, naquele momento, com a informação que eu tinha e o momento que eu tinha, foi a melhor decisão que eu tomei. Então eu não posso querer pensar assim, com a minha cabeça de hoje, sabe? Mas o que eu falaria para mim mesmo há 15 anos atrás é, continue acreditando. Porque é o que eu levo para mim hoje. Eu acredito em algo
E eu falo, cara, eu tenho certeza que vai dar errado alguma coisa. Vai dar errado. Daqui 20 episódios, você vai olhar para esse episódio de podcast hoje e falar, cara, putz, lá eu podia ter perguntado isso, poderia ter feito aquilo, mas é lá. Hoje é isso aqui. Então eu tenho que acreditar que o próximo vai ser melhor do que hoje, e depois vai ser melhor, e sempre continuar nessa evolução contínua. E foi algo que sempre tocou a minha vida, tudo que eu decidi, e eu voltaria hoje e falaria isso. Cara, esse seu padrão vai dar certo. Acredite. Vai dar um monte de coisa errada no caminho, mas continue se reinventando, continue acreditando e continue olhando para pessoas, porque o resultado está nas pessoas. Eu perguntei isso porque justamente ontem eu estava falando com uma pessoa e falei cara, todo mundo tem altos e baixos na vida e nem tudo que eu fiz deu certo. E algumas coisas não deram certo e foram feedbacks, né? Eu queria falar, não foi prejuízo, é feedback. E dali eu tava falando pra ele, cara, ele falou, putz, Romualdo, se você soubesse, você não tinha feito esse negócio. Eu falei, talvez se eu não tivesse feito esse negócio, eu não estaria aqui. Eu não teria o alcance que eu tenho hoje, né, as pessoas, os contatos que eu tenho hoje. A expertise. Né? Então, isso é muito interessante a gente entender que assim, pessoal, às vezes, a decisão que você está tomando naquele momento, com aqueles parâmetros que você tem, é a melhor decisão que você pode tomar. Vai em frente. Uma hora vai fazer sentido. Lá na frente a conta vai fechar. Talvez naquele momento que você passa por aquele turbilhão, a conta não fecha. Mas quando você vê lá na frente e fala, olha, putz, ainda bem que eu passei por aquilo, porque senão eu não estaria aqui. Então, os maiores pontos de inflexão na nossa vida, a gente passa quando está em um momento de grande dificuldade. Exato. Né? Então, David, agora para fazer um encerramento aqui para nossa audiência, tá muito bom o papo, e você sabe que quando a gente para conversar, fica 3, 4 horas normalmente. Exato. Né? Mas assim, dá aqui uma orientação para quem está querendo entrar no mercado imobiliário agora, para quem quer entrar, por exemplo, no mercado da incorporação, ou qual mercado que você acha que é interessante as pessoas observarem? Eu tenho dois padrões que eu acho que é muito importante a gente entender. Isso é uma coisa também que eu entendi desde pequeno. Não tem o melhor mercado, tem o seu mercado. Então, por exemplo, eu quando era pequeno, eu tenho na família da parte materna, umas tias que seguiram na medicina, enfermagem, medicina, né? E aí me falaram assim, vou fazer isso porque dá dinheiro. Eu falei, mas você não tem paciência de lidar com as pessoas, você não tem paciência você não tem tato, você não tem que ir porque este mercado dá dinheiro. Você tem o exemplo do Rufino que fez fortuna trabalhando com lixo, com reciclagem, né? Tem o outro que é medicina, o outro que... Então, eu acho que o mais importante é você se conhecer. Então, se eu puder deixar uma dica hoje aqui para você que está começando a empreender e está buscando novas oportunidades, primeiro de tudo, se conheça, mapeie as suas forças, as suas fraquezas, o que faz sentido para você, né? Segundo, se relacione com pessoas e busque informação. Onde está o dinheiro hoje? Na informação e na especialização. Então, quanto mais informação você tem, mais capacidade você tem de resolver problemas, mais fortuna, mais dinheiro você vai fazer. Quando você é um generalista que não resolve nada e é só um meio do caminho, né, você tem que ter um volume muito grande para você poder ter um resultado. A informação está em pessoas. Então, está nas conexões que você faz, no livro que você lê, na mentoria que você paga para estar, no evento que você vai estar. Então, buscar as informações é o que vai garantir características. Então, se você tem isso muito claro, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, tenho informação, tenho especialidade, cara, você vai ter muito resultado no seu empreendimento, sem dúvida nenhuma. Não é que aquele mercado ele é grande, ou aquele outro mercado é melhor, porque a gente não participou, porque a gente não sentiu na pele. E quem sente na pele e pode, às vezes, transferir esse conhecimento pra gente, são mentores, né? Então, qual que é, e assim, a dica final pro pessoal aqui, qual que é a importância de ter mentores na sua vida? É crucial, porque o mentor, e aí eu falo mentor no geral, né? Porque as pessoas já têm que pagar um mentor. Não, cara, você é o meu mentor no posicionamento digital. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou olhar para você. Se eu tenho acesso direto, eu posso ligar, posso perguntar. Se eu não tenho, eu vou pesquisar. Mas você tem que ter um cara família, um cara de saúde, um cara nos negócios, pessoas que te são referências e que já trilharam um caminho.
Então você consegue olhar, cara, deixa eu ver por onde esse caminho que esse cara andou. Se eu tenho acesso, como é o seu caso, eu posso perguntar. Romualdo, como é que foi para você isso, aquilo, outro? Eu tenho acesso. Se eu não tenho acesso, eu posso ter uma análise. O que ele está fazendo? Eu não sei quem é esse cara. Sei lá, o Thiago Brunet é minha referência de palestrante. Eu não tenho acesso ao cara. Mas deixa eu ver. Como é que ele fala? Como é que ele não fala? Como é que ele se posiciona? Como é que ele se porta? Como é que ele se veste? Então você vai mapeando ali, modelando e vai trilhando um caminho. Ele é um facilitador, ele encurta o caminho, né? Porque se você vai no tentativa e erro, você tem que errar muito para você chegar num resultado. Quando você tem um mentor, você tem uma referência, você tem um direcionamento, a tendência é que você diminua muito o seu resultado e traz ele para uma aproximação do seu presente, né? Voltando a falar do Pão de Açúcar, quando eu virei gerente, qual foi a minha estratégia? Eu ficava olhando os outros gerentes. Eu não podia perguntar, porque, eu sou gerente. Me ensina aí, como é que você faz? Eu não podia fazer isso. Mas eu ficava olhando, como é que esse cara apresenta o relatório dele? Muito melhor que o meu. Deixa eu lá ver como é que esse cara fez. Pesquisava na internet como fazia aquele dashboard, como fazia aquele gráfico. Como é que o outro gestor, ele resolve um conflito dentro do departamento dele? Deixa eu entender, ele faz assim, então. Então, você pode ter mentores sem necessariamente pagar um mentor. Mas chega uma hora que você, sim, tem que sentar com um cara e, me ajuda aqui, nessa demanda, nessa situação. E aí você alavanca ainda mais os seus resultados, entendeu? Então é crucial você ter mentores, líderes, referências naquilo tudo que você tiver para fazer. Muito obrigado, David. Eu falo para as pessoas, eu tenho muitos mentores, cara, muitos. E todo ano eu tenho mais 15, 20 mentores. Eu leio o livro dessas pessoas. Um livro dele, cara, tem uma história daquela pessoa resumida, 20 anos da história dele, 30 anos, 40 anos da história, resumida em R$50, R$100 que você paga ali. Muito barato, né? Você tem acesso a mentores. Então, David, vamos fazer um encerramento aqui também. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Legal. Bom, eu agradeço a oportunidade, é um privilégio enorme poder estar aqui com você, é uma honra. E eu puder deixar um recado final para você, aí, empreendedor, e que está trabalhando no ramo da construção civil principalmente, uma dica pessoal que eu dou. Nós nos formamos, nós construímos o nosso negócio, mas o nosso negócio não pode ser o centro da nossa vida. Cuide da sua saúde, cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua família, e às vezes um não no seu negócio empreendedor, na sua empresa, certamente pode ser um sim no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento, na sua saúde. Por quê? Quando você tiver 70, 80 anos, mais do que os milhões que você tiver guardado, e eu creio, né, profetizo aí que você vai ter muito dinheiro, que os relacionamentos à sua volta possam ter significado e relevância na sua vida. E aí o senso de propósito vai estar cumprido e a sua vida vai ter tido um significado relevante. Muito obrigado novamente. Estivemos aqui hoje com o meu grande amigo David da DSX Projetos. Você encontra ele no Instagram, @DSX Projetos, e vai ser pode ter certeza que se vocês procurarem eles, vocês vão ter um projeto de excelente qualidade. Muito obrigado. Valeu, e segue lá, né? Porque se o Romualdo falou, só os 10% dos seguidores dele já vai fazer grande diferença pra gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado Valeu, pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.